20 de junho de 2013, um dia que vai ficar marcado na história. Milhares de pessoas vão às ruas de Manaus e, em protesto, clamam por políticas públicas efetivas em diversos setores. O manifesto, na maioria pacífico, terminou em violência e destruição. Mas, no marco geral, fica a imagem de cidadãos que lutam por direitos e melhor qualidade de vida. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, diversos deputados avaliaram o momento histórico e como o Brasil será conduzido a partir de agora. A sociedade está dizendo o seguinte: estou em alerta, eu quero que os meus direitos sejam assegurados, eu quero que a justiça aconteça. Então, querendo ou não, eu entendo que este é o momento para todas as estruturas de poder e para a iniciativa pública e privada ficar atento aos clamores das ruas. Eu creio que essa leitura nós temos que fazer. O pequeno descontrole da inflação começa a bater nas portas da classe média e a inflação, o controle da inflação foi o maior patrimônio que o Brasil conquistou nos últimos anos, então a classe média reage a isso, e o ínfimo crescimento do PIB vai gerando desemprego no presente e criando perspectiva de geração de desemprego no futuro. Então acho que tem aspectos políticos, éticos e também aspectos econômicos que justificam essas manifestações. O Brasil está sendo passado a limpo e toda a movimentação popular ela é importante, isso é democracia. Eu entendo que o Brasil tem, através dos movimentos sociais, da sua população, essa força que é tão necessária e que sirva para todos nós como um momento de avaliar o que está acontecendo. A população começa a despertar. Por exemplo, Figueiredo, a prefeitura fazendo aí contratações milionárias para shows na época da festa de Figueiredo, mas não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, essa questão do circo na frente do pão, o povo está dizendo não, o circo não pode sobrepor o pão. Está começando a haver, sim, uma consciência nova de que não basta programas sociais paliativos. O Bolsa Família é importante, mas não é suficiente. A desigualdade continua. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, os jovens e grande parte da população não se sente mais representada por esse sistema político. Os brasileiros estão trazendo às ruas uma insatisfação que, na minha opinião, ela é acumulada de anos, de décadas, e que eclodiram agora, no momento em que novas administrações municipais tiveram que enfrentar aí esse problema crônico, Brasil afora, que é do transporte coletivo. O Brasil, eu acho que está mostrando, mais uma vez, a população de que está insatisfeita com muitas estruturas políticas, institucionais que nós temos, e cobrando mudanças. Isso é muito bom. Eu acho que esse é, mais uma vez, uma forma de pressionar estruturas que estão atrasadas, como o próprio judiciário, como o poder legislativo, que pouco ouve a população. É a manifestação popular, é a liberdade do povo em ir às ruas de maneira democrática, soberana, falar e transmitir para todos nós, da classe política e executiva, que temos a responsabilidade de administrar e de governar e de representar os poderes, de servir de lição para ter a percepção de ouvir, de ver, de aprender e contribuir para o aperfeiçoamento democrático brasileiro. A população brasileira está insatisfeita com a classe política, né? De uma forma bem ampla, é isso. Então essas pessoas que estão indo à rua para cobrar mobilidade urbana, reclama-se muito da falta da qualidade, do preço desses transportes, mas também não é só isso, né? A questão da corrupção, entre outras situações. Esta semana, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou 6 mensagens governamentais e um projeto de resolução legislativa de autoria do deputado Abdala Frache. A partir de agora, a Casa deve se concentrar na análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na prestação de contas do governador. As 2 matérias devem ir a plenário antes do recesso. A Comissão de Constituição e Justiça vem dando celeridade e não está engavetando matérias, né? Tanto de ordem das mensagens de governo, como também as proposituras dos deputados estaduais, ou seja, eu fico aqui como vice-presidente da comissão, tendo em vista o presidente Davi Almeida, está sendo célere, e algo que é extremamente importante para a sociedade saber, é que todas as matérias em pauta no dia de hoje
foi deliberado. A Comissão de Constituição e Justiça cumpre o seu papel e agora envia esses projetos aqui aprovados para o apoio legislativo, para que o apoio legislativo possa abastecer o plenário de matérias para a votação. Portanto, as matérias aprovadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça estão aptas a serem votadas no plenário. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa analisou esta semana 28 projetos. Desse total, 27 foram aprovados. Um deles, de autoria do presidente da Casa, deputado Josué Neto, considera o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. Esse projeto vai fazer com que Parintins possa receber novos investimentos, novos recursos, não só do Ministério da Cultura, mas também de organizações internacionais. Esses recursos, é claro que vão ter uma ação direta de melhoria para o povo de Parintins, não só para os artistas, não só para a grandiosidade do folclore, não só para a grandiosidade do festival, mas também das pessoas que passam o ano todo esperando por aquele momento onde os olhos do Amazonas, do Manauara, dos municípios que moram em torno de Parintins, do turismo nacional que já tem pacotes voltados para Parintins, melhoria da qualidade da vida do parintinense. Essa é o que está por trás desse projeto que transforma o Festival de Parintins em patrimônio imaterial e que a gente tem dado aqui a nossa contribuição da forma que a gente pode dentro das nossas possibilidades, nossos limites. E a Comissão Mista avança no trabalho de readequação da Constituição do Amazonas. A CCJ também aprovou 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem mais de 100 mudanças na Carta Magna. A presidente da Comissão Especial que trata da revisão, deputada Conceição Sampaio, destacou as alterações. Na segunda fase, nós vamos fazer uma avaliação das PECs dos parlamentares que aqui já estavam na casa. São um número de 8 PECs. Nós tivemos ontem um questionamento à Procuradoria daqui desse poder, justamente porque somente quem pode dar a admissibilidade de uma matéria e apontar sua constitucionalidade ou não é a CCJ. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos remetendo no dia de hoje as 8 PECs para a CCJ, tivemos a conversa já com o presidente, deputado Davi Almeida, nós faremos o encaminhamento para que a própria CCJ possa dizer se aquela matéria proposta através da PEC é ou não constitucional. O presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos, realizou uma audiência pública no município de Inhamundá. A exploração da silvinita, principal matéria-prima para a produção de fertilizantes e adubos, foi o ponto principal das discussões. Atualmente, para atender a demanda do setor primário, o Brasil compra de outros países 92% do mineral. A reportagem é de Raoni Oliveira e Gildo Smith. Que é uma preparação e, sobretudo, também, vindo juntamente conosco, as secretarias de Estado, o governo do Estado presente, o parlamento estadual, os órgãos que dão licenciamento ambiental, para que a população tome conhecimento. Eu entendo que o Amazonas, que tem há 46 anos o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, deve pensar, deve focar em outras direções, em outras oportunidades de emprego e renda. Eu entendo que os nossos recursos naturais, dentre eles o setor mineral, é uma dessas fontes. Não no sentido só de substituição da Zona Franca, mas eu diria de concorrência para que os dois polos possam coexistir, o nosso polo industrial e o nosso polo de mineração também. É a redenção para esse estado, é a sobrevivência das futuras gerações do Amazonas. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos que nos irmanar cada vez mais nessa luta para que esses projetos realmente saiam do papel e comecem a gerar emprego e renda e trazer dividendos para o bem-estar social da nossa população. Nós já temos um histórico de licenciamento na atividade minerária e um know-how, né, acumulado ao longo dos 18 anos de existência do IPAAN. Então nós licenciamos a atividade de exploração de petróleo, de gás, a atividade minerária com areia, com seixo, a lavra garimpeira de ouro, o grande empreendimento que é o Pitinga,
né, e agora estamos incorporando o licenciamento da silvinita. Então, nós temos um processo que vai transcorrer com tranquilidade, o processo será dado ampla publicidade, vai seguir os ritos normais dos estudos habituais que são aplicáveis para esse processo. Então, com muita serenidade, muita tranquilidade. E que as pessoas fiquem tranquilas, porque esse controle ambiental o IPAAN certamente terá. Ela vê com os bons olhos para que o município de Inhamudá possa realmente se alavancar, possa ter uma atividade econômica, que o município não possa estar dependendo do Estado, não possa estar dependendo do governo federal e possa estar realmente gerando muitos empregos para o nosso Estado e para o nosso município. 4 agências bancárias na zona centro-oeste de Manaus foram alvo de fiscalização por iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, em parceria com outros órgãos do Estado. Uma delas foi multada em R$25 mil por descumprimento a uma lei de autoria do deputado Marcos Rota. Isso é uma prova que a Lei 139 do deputado Rota está surtindo o efeito e os bancos estão se adequando, né? Adequando em função de... Antigamente nós fazíamos fiscalização em 4 bancos, todos eram atuados. Hoje não. As agências estão se adequando, estão cumprindo o que determina a Lei 139 e sempre que o consumidor precisar denunciar, denuncie para o PROCON, denuncie para a Comissão de Defesa do Consumidor, que serão fiscalizados. A Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa continua com essa parceria, né, com o PROCON e o DECON, fiscalizando os bancos. Na nova Lei 139/2003, que diz que o tempo da fila e tem que ser bem atendido mais rápido. A Rede de Educação Cidadã foi homenageada na Assembleia pelos 10 anos de atividades. A Recide atua junto a movimentos sociais. 10 anos, como eu disse na plenária, é uma menina ainda, né? Precisa com que o poder público olhe mais para essa menina, seja mais voltado para a educação, a cidadania do nosso povo, para que a gente possa, juntos e juntas, avançar. Ela retoma, né, o trabalho de educação popular, né, o trabalho de base, contribuindo aí com o trabalho de base, com a organização social, no sentido de que as pessoas que estão nos lugares mais distantes, que é onde ela atua, tanto no campo rural como na cidade, principalmente olhando aí para as periferias, no sentido de que as pessoas elas possam ser protagonistas de sua história. Nós temos políticas do governo federal, do próprio governo do estado, municipais, e muitas vezes, a maior parte delas que depende de recurso público, não havendo acompanhamento, não havendo, vamos dizer, a presença, a participação da sociedade, do cidadão, elas não acontecem, elas não têm resultado desejado. E a Rede da Educação Cidadã tem um pouco esse simbolismo de ajudar, fazer com que as pessoas abram os olhos, despertem e comecem a participar ativamente. Cavaleiro olímpico, o capitão Alberto Bernardo Azevedo vem a Manaus e troca experiência com atletas da capital. A iniciativa do encontro foi da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia, que apoia a primeira Copa de Hipismo do Amazonas. É sempre uma alegria receber um expoente do esporte brasileiro. O Amazonas tem certa tradição no hipismo, um esporte que vem crescendo, e nós esperamos que a experiência dele possa qualificar e servir de exemplo para os nossos atletas. Ele é um esporte fascinante. Quem o pratica gosta muito. O cavalo ajuda também muito no desenvolvimento psíquico, psicológico das gerações mais jovens. Crianças e adolescentes que praticam o hipismo costumam ficar mais calmos, mais concentrados no estudo, mais disciplinados. É um esporte que ajuda muito no desenvolvimento psicomotor da juventude e das crianças. Portanto, é um esporte que deve ser apoiado e que deve ser contemplado, principalmente por essas iniciativas muito bem-vindas de trazer gente que pode colaborar para o desenvolvimento do esporte aqui no Amazonas. A falar de equitação, de um desporto que eu entendo que deve ser apoiado, porque é um desporto que obriga a juventude a trabalhar e a empenhar-se e hoje em dia transmite valores de coragem, de abnegação e de responsabilidade que é fundamental transmitir aos jovens. Como eu estive em Barcelona e como vai haver as Olimpíadas aqui no Brasil, a minha vinda aqui, ao fim e ao cabo, traduz-se em transmitir um bocado da minha vivência em Barcelona, nos Jogos Olímpicos. Ele me ensinou a fazer muitas coisas, ele me ensinou que eu tenho que ter confiança. Ontem eu caí, ele foi lá, montou a minha égua, ele me ensinou, eu fui lá, consegui zerar meu percurso e eu acho que amanhã, eu estou confiante para amanhã e para sempre que daqui em diante eu vou ganhar todas as competições. Boa tarde.
Este foi o resumo da semana parlamentar de 17 a 21 de junho. E no último fim de semana, as comissões permanentes de Segurança Pública e Geodiversidade da Assembleia se fizeram presentes no interior do estado. O deputado petista Sinésio Campos, presidente da Comissão de Geodiversidade, esteve em Itacoatiara para uma audiência pública sobre a exploração do potássio nas terras pertencentes àquele município. Já o deputado Cabo Maciel, do PR, foi até a cidade de Silves para verificar de perto as dificuldades relativas à segurança pública enfrentadas pelos cidadãos da área. E amanhã, no plenário da Assembleia, às 10 horas, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, lançará o Programa Nacional de Crédito Financeiro para Pescador e Agricultor. Essas e outras notícias você assiste no Alean Notícias às 8h30 da noite, bem como no portal da Alean, em alean.gov.br. Boa tarde, nos vemos amanhã.